A política internacional é um dos maiores desafios, testes de um líder, de um chefe de Estado. E nos últimos anos, o governo Lula tem enfrentado dificuldades crescentes para transformar o protagonismo em uma influência real. As recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evidenciaram algo que já vinha sendo percebido por muitos observadores da política internacional e pelo povo brasileiro. O Brasil perdeu a capacidade de dissuasão e de articulação junto a importantes parceiros estratégicos. Eu sou Yasaldi Rocha, advogado, comentarista jurídico político, e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito da política internacional do governo do presidente Lula. Quando líderes estrangeiros passam a tratar o governo brasileiro com indiferença e a fazer críticas públicas sem se importar sequer com a diplomacia, isso é um sinal emitido ao mundo, e não é de força, mas é de enfraquecimento político. É o que nós temos visto hoje. O problema não está apenas nas falas do presidente Trump, está no conjunto da obra. Enquanto o governo ele busca projetar uma imagem de liderança global, episódios recentes mostram dificuldades em converter os grandes discursos em resultados realmente concretos. A influência internacional de um país não é medida por discursos em conferências, mas pela capacidade de construir alianças, defender interesses nacionais e de ser respeitado pelos demais atores internacionais. Isso é o mínimo que se deve ter com um chefe de Estado. A situação se torna ainda mais preocupante quando observamos que decisões e manifestações vindas de outros países frequentemente colocam o Brasil na posição de reagir, contra-atacar, ao invés de liderar e solucionar esses problemas. Em diplomacia, a percepção ela importa, e a percepção que se forma é de um governo que fala muito sobre protagonismo internacional, mas encontra cada vez mais dificuldade e obstáculos para exercer essa influência. Também chama a atenção o contraste entre a narrativa oficial e a realidade. O governo afirma que o Brasil voltou ao centro das decisões mundiais, mas o protagonismo ainda não se traduziu em conquistas concretas proporcionais ao discurso. É o que nós estamos vendo. O povo brasileiro está vendo isso. O cidadão brasileiro ele espera ver mais investimentos, mais acordos comerciais, mais aberturas de mercado e uma maior capacidade de defesa dos nossos interesses. É isso que ele quer ver. Outro fator que fragiliza a posição do Brasil é a percepção de uma política externa excessivamente ideológica. Ao longo de décadas, o Brasil, a diplomacia, ela foi conhecida pela capacidade de dialogar com governos de diferentes correntes políticas, preservando o interesse nacional acima dessas preferências ideológicas de esquerda. Quando esse equilíbrio ele é perdido, o país ele reduz a sua margem de influência e de credibilidade perante aos parceiros estratégicos. Até mesmo os grandes encontros internacionais, a percepção de prestígio é construída por gestos, espaço político e capacidade de interlocução. Na diplomacia, símbolos também importam. Quando o líder ele deixa de ocupar naturalmente uma posição de destaque entre as principais lideranças mundiais, isso transmite uma mensagem que vai muito além das fotografias ou dos protocolos oficiais, como o presidente Lula fez no G7. O Brasil é grande demais para ser um espectador. A nossa diplomacia sempre foi respeitada pela moderação, pela previsibilidade e pela defesa dos interesses nacionais acima do alinhamento ideológico. Quando essa tradição ela se enfraquece, quem perde não é o governo, não é o partido, é o próprio país, é o povo brasileiro que perde. E a pergunta que fica é simples: o Brasil está mais respeitado no cenário internacional do que estava há alguns anos atrás? Ou estamos assistindo a uma redução gradual da nossa capacidade de influência? Essa é uma reflexão que vai muito além do presidente Lula, da direita ou da esquerda. É uma discussão sobre o lugar que o Brasil pretende ocupar no mundo. Hoje nós podemos perceber, e o que realmente se percebe é que o país continua tendo um potencial econômico muito grande, geopolítico muito grande, mas não consegue transformar esse potencial em liderança efetiva. Respeito internacional não se conquista apenas com discurso ou com presenças em cúpulas globais. Nós precisamos entender isso. Conquista-se com credibilidade, previsibilidade, resultados concretos pela capacidade de fazer com que a voz do Brasil ela possa ser ouvida pelo mundo. Nesse cenário mundial, a gente precisa disso e não está acontecendo. No final das contas, a política internacional ela funciona como espelho. Ela revela como o mundo enxerga o nosso país e o nosso governo. O Brasil ele não nasceu para ser um coadjuvante nem para viver de narrativa. A nossa história diplomática ela foi construída
com respeito, equilíbrio e capacidade de influência. Se hoje o Brasil ele desperta mais questionamentos do que admirações, mais reações do que liderança, é sinal de que algo precisa mudar. O verdadeiro protagonismo não se proclama, ele é reconhecido pelos demais atores. E quando esse reconhecimento ele começa a desaparecer, não é apenas a imagem de um governo que se desgasta, é a voz do Brasil que perde força no cenário internacional. Se você gostou desse vídeo e quer que ele alcance muito mais pessoas, inscreva-se no canal, compartilhe.